Aqui no Brasil, meus amigos, o que repercutiu, claro, foi a entrada do Daniel Alves no Pedro, para desespero da Natália. Pronto, não me põe nesse balaio, nem vi. Assim, tem todo um exagero, o pessoal quer pegar no pé e tal, etc. Vocês que estavam aí em loco, vocês que acompanharam de perto, foi para tanto, gente? Bom dia para vocês, boa tarde já. Bom dia, companheiros. Tudo bem com vocês por aí? Hoje um dia bonito de sol, aliás. Vocês falaram do frio, né? Não, comemora antes. Não, mas você tá já gostoso. sabe qual é o esquema. Sol agora, daqui a pouco começa a aparecer a nuvem, ventinho gelado. Mas vai daí, João. Eu quero aproveitar o momento. Por enquanto tá tudo gostoso. A gente tá na frente do hotel da seleção, William, só para se atualizar, né? Fica uma galera aqui o dia inteiro tentando ver. Bom, ali, a gente espera que não tenha nada disso aqui, né? Probleminha por aqui. Nosso companheiro ali. Tem uma torcida que fica aqui o dia inteiro tentando ver alguma coisa, porque ali circulam às vezes jogadores nessa área do hotel, tanto que essa parte tem cortina, né? E ali eles tiveram que improvisar umas barreiras e tal, mas de vez em quando o torcedor consegue ver alguma coisa. Mas em relação à sua pergunta, vamos lá. Tentou eu capturei. fugir, mas não deu, né? Mas vamos lá. tudo bem. Vamos lá. Chamou a atenção no momento eu estava filmando o treino, né? Ontem. E eu vi ali que teve uma entrada um pouco mais do que o Rafinha sai assim, mas na hora a gente viu que o Rafinha brincou, assim, foi meio que falou, quase que você me pega, né? Assim, ele falou, não, tá tudo bem e tal. Me chamou a atenção pela imagem um pouco diferente, mas nada de preocupação, nada diferente do que você vê em vários treinos. Eu acho que faz parte. Não sei por que repercutiu tanto, essa é a minha opinião. Pedro Ivo Almeida, tudo bem? Bom dia. O que você acha dessa história? Tudo bem, João? Bom dia a você. Bom dia, boa tarde aqui. Bom dia ao pessoal que está no estúdio, William, Natália, professor, todo mundo lá. Eu acho que o debate, João, para a gente tentar entender esse fenômeno da foto, do frame, da imagem, eu acho que a gente precisa ampliar um pouco mais para tentar compreender por que fez tanto barulho. A gente vive numa era que se debate muito futebol sem acompanhar os processos de treinamento e dia a dia, e se falando cada vez mais do que repercute, do que verbaliza, do que viraliza e menos do que interessa. Então, quando você olha para um treino de seleção brasileira, acontece um fenômeno diferente aqui. A gente tem a oportunidade de acompanhar todos os minutos do treino da seleção brasileira. Talvez acabe mudando isso. A gente tem a oportunidade... E muda muitas vezes por isso, por um debate que às vezes sai do tom, por gente que não está aqui, e nada contra, tudo bem, verbaliza, viraliza lá, a gente comenta aqui, e a gente está acostumado no Brasil a não ter isso. A gente tem a oportunidade de capturar todas as imagens do treino, do peteleco que alguém dá, ao grito que o preparador físico dá, a uma orientação que o Tite dá ao Rafinha, ao Fred para pisar um pouco mais na área, o Rafinha para abrir um pouco mais, e a uma imagem corriqueira de treino. É bom frisar. O lance do Daniel Alves, eu acho que cabe em dois debates. É um lance normal de treino, a entrada dele do Rafinha ali na atividade 2 toques, que você capturou muito bem. Depois a entrada um pouco mais dura no Pedro, durante a atividade reduzida no campo ali, tinha 8 para cada lado, Neymar meio de coringa. Ela é uma atividade normal, ela é um episódio normal dentro de um treinamento. O que acontece que a gente pode debater o Daniel chegou atrasado? O Daniel poderia estar mais inteiro na disputa. O Pedro levou vantagem, o Daniel acabou fazendo uma falta ali porque não estava inteiro na jogada. Isso representa alguma coisa de uma falta de ritmo de jogo, denota uma falta de ritmo de jogo. E a gente está falando do patinho feio da convocação, que é o Daniel Alves, que não vinha jogando, não vinha bem, foi muito questionado quando apareceu na lista, e do queridinho da maior torcida do país. O Pedro é hoje o grande queridinho. Isso não é nenhum demérito, é só um trabalho, ele conquistou isso. Ele é o principal jogador, ele é o goleador da principal torcida do país aqui. O Everton Ribeiro tem todo o seu brilho, mas o Pedro é o homem-gol, é o Pedro que vai chamar a atenção. É o Pedro que se faz um gol de letra no primeiro tempo, todo mundo olha. No primeiro treino, todo mundo olha. É o Pedro que se toma uma cancada, todo mundo olha. Então, o patinho feio pegou num jogador da maior torcida do país. Isso acaba extrapolando o debate, mas é um lance de treino. É bom frisar. Eu não vejo maldade, talvez a gente pode debater se o Daniel estava inteiro na jogada, se precisa, corrigir alguma situação, mas isso é treino. Quando a gente está aqui para entrar ao vivo, a gente passa som, a gente vai gravar algum boletim, a gente erra, a gente está aqui para errar. E a vivo, foto fica mais impressionante. Claro. Né? Na hora ali foi por baixo, assim, não foi nada chuteira alta, pegou Pedro, só na chuteira dele. O Pedro estava mancando, o Pedro não estava mancando. A chuteira dele sai do lugar pela entrada, ele fica tentando ajeitar a chuteira. Quando ele ajuda a chuteira, ele consegue seguir normalmente. O lance do Paquetá, por exemplo, que ele sente uma pancada no joelho, para mim levantaria um debate muito maior. Tá bem, não tá? O Marquinhos voltando, tá pronto, não tá? Só que a gente tenta entender exatamente. Faz muito barulho, sim, só que eu acho que é preciso entender que isso é corriqueiro. Isso é de um treinamento. Isso é de um treinamento de muita intensidade às vésperas de uma Copa do Mundo. O Danilo fala muito sobre isso. Eu volto a 2018 para relembrar que às vésperas do Brasil e Croácia disputado em Liverpool,
pouco antes, ele amistoso pouco antes da Copa do Mundo, o Neymar com aquela preocupação, voltando de lesão no 5º metatarso, o Fernandinho numa disputa de bola um pouco mais intensa, às vésperas de uma Copa, dá um pisão no Neymar. Lance normal, o Fernandinho não é maldoso, o Fernandinho não é menos jogador por isso, o Fernandinho não tem um tamanho menor na história por isso, ele dá um pisão, todo mundo se preocupa, o treino para, a comissão técnica fica, preocupada, isso acontece com frequência. Só que foi o Daniel, tinha uma foto, envolve o Pedro, que é o craque, é o ídolo da maior torcida do país, então isso tudo aumenta o debate. Agora sim, a gente precisa entender. A gente quer debater futebol acompanhando de perto ou a gente quer debater futebol com lupa procurando polêmica? Eu não acho que tenha sido uma grande polêmica. Eu acho que é um lance corriqueiro, a gente pode debater como o Daniel chegou atrasado ou não, está preparado ou não, acompanhar como é que vai ser a evolução do Daniel nessas situações. Mas é um treino, tá ali para corrigir. E o Tite vai querer intensidade nesses treinos agora aqui em Turim, né? Uhum. E o próprio Danilo elogiou o Daniel Alves no treino, na coletiva, falando que ele sempre dá 100% no treino, que isso é importante como um exemplo para os outros jogadores, né? Sim, eu acho que a fala do Danilo vem a calhar, né? Ela é muito oportuna, porque já começou esse debate. E quando a gente está ali, são duas sensações. Quando a gente está acompanhando o treino ao vivo, a gente olhou e falou, teve uma entrada, a gente fica de olho, não foi nada, segue o jogo, entrada de jogo. Só que aí passa um tempo, aí tem a foto, aí tem o vídeo, aí tem a repercussão da rede social, aí tem o Brasil falando muito disso, a gente olha e fala, caramba, olha como é que é diferente. Olha porque às vezes a gente está numa bancada levantando a temperatura de um debate que talvez seja corriqueiro no dia a dia de futebol. Então, quando a gente tenta se aprofundar mais e debater o futebol, talvez com um pouco mais de proximidade e qualidade, esse tipo de coisa vai acontecer. A gente quer o treino aberto, essa imagem vai acontecer. Agora, a partir do treino aberto e da imagem, é modular o tom. Quem quiser, postar, fazer carnaval em cima disso, dizer que o Daniel não tinha que estar aqui, vai machucar o meu Pedro, ai meu Deus, tudo bem. Só que assim, acho que a nossa função aqui, né, João, é trazer o tom do que foi essa entrada durante um treino. Não passou de um lance de jogo ali, William, de treino, para melhor dizer. Por isso que eu queria papear com vocês, foi a mesma impressão que eu tive também, quem está em loco também impressão, o Pedro levanta e tal, já sai. Tem muito, você tem uma pergunta para fazer para eles, né, Nath? Mas, assim, tem muito... É o que falou o Pedro, a história do patinho feio. Então, um frame é um frame, né? Um barulho muito grande no país pela convocação do Daniel Alves. Muita gente, eu não sei se a maioria, não teve uma pesquisa, mas um barulho danado contra a convocação. Muitos de nós aqui entendemos que não deveria ter sido convocado e tal. Então, já se criou uma certa antipatia, já tem uma coisa com o Daniel Alves. Já tem uma resistência. Já tem uma resistência com o Daniel Alves. E aí acontece uma coisa dessa. Ah, tá vendo? Porque os memes eram, Daniel Alves, não atrapalha. Né? Se não vai ajudar, então também não atrapalha. Se tá aí, não atrapalha. Então tinha muito disso também nos memes e tal. Acho que tem muito dessa situação. Mas coisa, uma perguntinha aí, eu tenho uma pergunta. Uma coisa é a gente não concordar e outra coisa é ele tá lá e pegar no pé, ficar marcado. Ah lá, isso agora não dá pra fazer, uma lupa enorme no Daniel Alves, para tudo ser o Daniel Alves, Daniel Alves. Também, não vai também ser não isso dá, que né? vai perder o Hexa. Mas eu tenho uma pergunta para os nossos amigos. Eu queria saber, falando em intensidade de treino, eu queria que eles dessem um panorama de como foi o treino no geral, né? De como foi essa intensidade, essa troca, se teve alguma movimentação, alguma pista de quais são ali os escolhidos para começar. Acho que isso é interessante a gente trazer do que foi o treino num todo, né? Alta, altíssima. João, se permite responder, a intensidade é alta. Porque, comparando mais uma vez com 2018, por exemplo, ou com outras Copas, quando você tinha quase 3 semanas de preparação, você passava uma semana da Granja, depois viajava para alguma base mais perto da Copa, ou direto para o país da Copa, você começava num ritmo mais lento, a primeira semana era algo como uma, quase que trabalho sem bola, muito trabalho físico, aquela coisa modorrenta, que a gente até ficava ali, poxa, cobrindo o treino físico. Aqui não, desde o primeiro dia, intensidade alta. No primeiro treinamento, que era uma movimentação de finalização, na segunda-feira, o Tite já dava sinais do que ele queria com o Rafinha. Com o Rafinha olhando para os jogos da primeira fase, abrir campo, dar profundidade, participar, do que ele queria com o Fred, ser um cara de mais movimentação, de mais presença na área, atacar com um homem a mais. Então a intensidade é muito alta. O Brasil já olha muito para o que quer, principalmente do ponto de vista ofensivo, para os jogos da primeira fase. Então o lance do Daniel, ele ilustra, ele pode gerar polêmica, mas ele ilustra o que tem sido o conjunto de treinamentos e de atividade aqui. Todo mundo que participa muito intensamente. Inclusive, o que a comissão técnica faz, João pode complementar também, quem não está 100%, descansa um pouco. Sai, vai para a academia, dá uma corridinha ali em volta. Está treinando quem está 100%. Quem está 100% está batendo, está entregando, está chegando junto. Acho que isso pode explicar um pouco a sua pergunta, Nath. É isso aí. O que eu vi no treino ontem foram 19 jogadores, né, que fizeram um trabalho mais intenso. Depois o Neymar saiu também um pouco, ficou com o Casemiro sentado. Sim. Aí ficou 9 contra 9 naquele momento.
de uma forma muito intensa em um campo reduzido com toques rápidos, né? Treinando essa saída de bola passando muito rapidamente, em alguns momentos tipo 2 toques assim, e a gente viu realmente ninguém segurando ali. Claro, ninguém entrando muito forte toda hora, mas um jogo, uma coisa física, uma coisa intensa.